Eu e os meninos faltamos bastante. Faltamos, Itaparica, mas não é por causa da sua aula, viu? Porque a gente é enrolado mesmo. Tá vendo? É toda semana que é 3, gente. Aí uma semana é um que tá doente, aí na outra semana é o outro. Aí um tá com dor de barriga. Sempre dá uma coisa errada. Mas a gente vai tentar criar mais persistência nisso. Como é que vocês fazem pra organizar tudo isso? Novamente conversa. Tudo a gente conversa. Vamos lá. Os horários de Karina. Eu sei quais os horários que ela trabalha, né? Os horários que quando ela vai ultrapassar o horário, ela me comunica. Quando também tem alguma adversidade, alguma coisa no meu trabalho, eu também comunico a ela. E horário livre, a gente sempre separa pra gente, sempre tem um horário da gente. Então a gente sempre gosta de organizar a nossa agenda dessa forma. Tal horário, o Karina trabalha até tal horário. Itaparica trabalha até tal horário, e tal horário ele tem um projeto. Então, qual horário que a gente tem? Esse horário aqui. Né? Tem dias que eu falo, vou ficar livre aqui tal dia, bora pegar, vamos sair, vamos passear, bora. E a gente vai trabalhando dessa forma. Para o trabalho também, porque às vezes a Karina necessita da minha ajuda. Então, como é que ela joga nisso aí? Pô, como é que tá aí sua agenda? Pô, tal agenda tá desse dia, dá para eu ir. Então, aí a gente vai, encaixa e vai todos os dois juntos. Então, a gente trabalha sempre, né, lado a lado, na conversa, de forma que consiga sincronizar no mesmo dia, né, para a gente trabalhar juntos. Então, e como vocês fazem bastante. assim com a Valentina, por exemplo? Valentina no turno matutino, né? Ela tá porque na escola. assim, antes a Valentina estava à tarde, né, amor? Isso aí. Aí eu coloquei ela pela manhã, porque pela manhã é mais fácil para eu resolver minhas coisas. Então, assim, para ir numa Aqui obra... que você já resolve durante a manhã, né? É isso, porque obra... Às vezes à tarde já não dá, Não a pessoa dá. já foi embora, depois do almoço ninguém volta. Bem isso aí. Então, assim, Tem dessas, né? hoje ela estuda pela manhã, eu resolvo minha vida toda pela manhã. Né? A gente sempre almoça junto, né, amor? Verdade. Toma café junto, janta junto, a gente prioriza muito. Né? A refeição, então, por exemplo, é uma coisa que vocês priorizam. Sim. Tá? As Sim. refeições juntos. Sim. Sempre. Todos Olha, os legal, dias gente. Já vai pegando as dicas, hein, gente? Tudo que eu tô falando aqui não é à toa. Vão pegando que a gente tá tentando extrair deles tudo que a gente puder. Porque imagine, no Rio a gente não almoçava junto, não tomava café junto e não jantava junto. Entendi. Então a gente ficou um ano nisso. A gente só fazia as refeições ao final de semana. Então, assim, dessa vez a gente priorizou, né, amor? A gente falou assim, na nossa vida agora a gente vai fazer todas as via de refeições. regra. Agora todas as refeições a gente faz junto. E à tarde eu priorizo estar com a Valentina. Então, se eu precisar trabalhar à tarde, o que é que eu faço? Preciso de um cliente. Valentina vai ficar com o papai. Agora, esse dia, minha mãe está aí me ajudando. Né? Então, eu dou um jeito. Preciso atender um cliente à tarde. Ele não consegue falar comigo pela manhã. Ou então, exclusivamente o cliente vai estar ali naquela casa à tarde e eu preciso ir lá medir algo do tipo. Então, a gente dá um jeitinho... Obrigada. A gente dá um jeitinho com a Valentina, entendeu? Mas a minha prioridade hoje, para esse ano de 2025, começou esse ano de 2025, eu trabalho pela manhã e à tarde é para a Valentina. Hoje eu tento fazer isso. Esses dias que estou aí trabalhando de manhã, de tarde e noite. Normal. A gente às vezes arrasta a cria junto. Arrasta, né? né? Isso aí. E minha mãe tá aí, agora sim, minha mãe vai voltar. Aí a Cláudia perguntou, e aí, sua mãe vai voltar para Bahia, e aí, como é que você faz com a Valentina? Eu falei, um dia eu vou, a Valentina vai junto. Vou na prefeitura, ela fala, você vai naquele lugar do peixinho, que a prefeitura tem o peixinho, É o símbolo daqui da cidade, né? O símbolo da cidade aqui é o peixinho. A gente vai no peixinho, lá no seu trabalho do peixinho, vamos lá. Então, onde eu vou, ela vai junto comigo. Ela anda em cartório comigo, ela anda na CEURB, na CEAB, todo mundo já conhece. Então, é isso aí. Onde eu vou, eu carrego. E com o Mo também é assim. E como vocês fazem? Eu carrego também. Como vocês fazem em momento de emergências? O que eu quero perguntar? As crianças toda hora batendo na porta hoje. Hoje tá difícil aqui, a creche. Hoje a creche tá boa, gente. Ainda não é tão difícil que ainda o Taparica e a Karina só tem uma, né? Mas se tivesse uns 3, eita lá, teria aí quebrava. Com um é mais fácil, entendeu? Por exemplo, uma época eu tava com a obra em Marizias, que eu tinha que ir todos os dias. Eu tinha que ir de segunda a sexta. E nossa vizinha lá, que é maravilhosa, né? A Matilde, ela nos ajudou muito. Ela ficava com a Valentina, e no caso desse de emergência. Agora sim, quando não tem... quando não tem ninguém para ficar, tem que ir junto. Aonde era essa obra lá em Marizias? Ali... Aquela pousada que você filmou? Lembra aí? Eu não sei, não lembro o nome. A Rua das Maritacas? Na frente da Pousada dos Condes. Essa daí mesmo. Você que fez aquele projeto todo lá? Não fui eu que fiz. Islas Baleares. Ele sabe melhor do que eu. Olha Sabia, só, mas eu não... interessante. Olha, não fiz o projeto. Antes de mim já tinha passado alguns responsáveis técnicos e eu fiquei um tempo lá também.
E, assim, como os outros responsáveis, eu também não fiquei por opção minha, entendeu? Então, tem obra que a gente prefere, né, não se envolver muito. Então, aquela ali eu preferi... E tem uma contramão para você também, né? Muito também, longe. Também, sim. Então, assim, me desgastou muito essa questão de ir todo dia. Ter que ir, levar a Valentina. Valentina estudava em 2 escolas. Pela manhã eu tinha que deixar em uma, à tarde eu tinha que deixar em outra. Se uma das escolas não tivesse aula, eu tinha que procurar um vizinho, um amigo. Então, foi uma loucura, assim. Aí foi lá que eu dei meu burnout. Lá nessa obra? Foi. Eita. Por isso que eu tive que sair, entendeu? Eu tive que ir para cuidar da minha saúde, porque... Eu queria que o Taparica falasse um pouco mais do projeto. Não, Da onde surgiu essa história do projeto? Da onde surgiu de você ser um cara aí, um mestre de... É mestre que fala? É sensei? É sensei, professor de Rapidinho, jiu-jitsu. só para antes de pular desse assunto aí do burnout lá, que a gente vai finalizar, né? Sim. Você teve que ser hospitalizada? Assim, teve um dia que eu estava indo trabalhar, eu tive que parar ali no hospital de Boiçucanga, porque eu estava passando muito mal. E, a princípio, eu achava que eu estava infartando. Né? A gente tem tudo, a gente pensa que está infartando. E depois, outra vez, eu tive aqui, né, amor? A gente teve que subir para São José. E aí, foi lá em São José que os médicos, 3 médicos me disseram: você não tem problema não. Até tomografia eu fiz tudo lá no hospital. Fiquei o dia inteiro no hospital. Você acha que vai morrer, né? Você acha que vai morrer? O estômago é o estômago. É o coração. Tudo. É o pulmão, é o olho. Gente, tomografia, tudo. Não, vamos ver, revirar essa mulher. Não, aí no final 3 médicos. Não, seu problema aí é burnout, você tem que se cuidar. E eu não aceitava. No outro dia eu voltei a trabalhar, né, irmão? No outro dia eu voltei. Até que chegou uma hora que ele falou assim, não, ou você para ou você tá vendo que não tá legal. Até que um dia eu conversei com o rapaz da obra e falei, não vou conseguir te atender. É péssimo, né, para um profissional chegar e deixar o cara na mão, assim, né? Sim. Mas ou eu cuidava da minha saúde ou não ia, né? Sim, prioridade é a saúde, a família, né? Tem muito mais a perder do que um negócio. O negócio depois você continua. Família, saúde, aquele time da vida ali, é tudo muito importante. É inegociável, inclusive. Por isso que esse ano de 2025 eu estabeleci que metade trabalho e metade família. Por isso que eu tento, à tarde, estar com a Valentina. Excelente. Pode falar sobre o projeto, desculpa aí interferir essa parada. Falo sim. O projeto, né? O projeto de jiu-jitsu. Taparica, Fight System, fica ali no Pontal, lá na Sampoc. A grande incentivadora desse projeto foi Karina, né? Que ela que comprou as primeiras placas de tatame. A gente começou a dar aula lá em casa, primeiramente. Na garagem, né? Na verdade, só treinava pessoas, nossos amigos. E aí começaram a passar uns jovens, perguntaram se poderia treinar. A gente foi botando as crianças para treinar, daqui a pouco foi crescendo. A gente mudou para aqui para o meu trabalho e logo posteriormente teve uma vaga lá na Sampoc e aí cresceu, né? Teve o boom. Hoje a gente tem atletas com título brasileiro, né? Pelas federações, títulos com títulos importantes. Então a gente está fazendo uma boa jogada, né? Tá conseguindo resgatar os jovens através do esporte, né? No ano passado eu recebi uma moção de aplauso pela Prefeitura de São Sebastião. Nossa, por conta do projeto, né? Então a gente está desenvolvendo um trabalho bom. É o mesmo da medalha lá que você recebeu, é isso? Não lembro se foi medalha. Não. Alguma coisa que eu vi, não sei se foi isso. O da medalha foi campeonato, né? Que você foi campeonato. Entendi. Mas você disputa campeonato também? Também. Então... Eu tô falando, não sei como é que eles fazem tudo isso. Eu ainda quero aprender, tô tentando hoje. A gente reclama de tanta coisa que a gente fazia. Né? A gente tem que reclamar menos, hein? A gente tá reclamando demais. Mas é isso, a gente faz esse projeto, né? Eu e Karina sempre ali, é aquele negócio, o pessoal pensa que é só eu, né? Mas por trás de mim tem Karina ali também me incentivando, motivando. E a gente faz isso transmitir um pouco do que eu sei, um pouco do que eu conheci, um pouco do que eu aprendi na arte marcial, na modalidade. Para os jovens, porque eu sei que a arte marcial, ela lapida, ela molda um jovem, uma criança, e através do esporte você consegue resgatar eles. Né? O mundo hoje está muito complicado, então a gente consegue, através do esporte, salvar de fato. É o que eu faço. E também creio que você, com muita facilidade, consegue imprimir nessa galera aí que
participa desse projeto, os jovens, desse resgate que você mencionou, imprimir um pouco dessa tua visão, né, de homem, de família, desse contexto também de organização, de disciplina. Acho que tem a oportunidade para isso também nesses projetos? Com certeza, Johnny. Assim, é diferente, Karina fala, né? Existe o George esposo, o George militar e o George professor de jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu ele me moldou muito, né, como ser humano. Eu comecei a treinar, eu tinha 10 anos de idade, então eu era criança, então eu nasci na arte marcial. Então toda a doutrina, né, toda a conduta, a postura, o respeito, a hierarquia, né, a educação, né, as regras, o respeito, tudo foi moldado muito, muito, muito por conta da arte marcial, né? E é isso que eu tento transmitir para os meus alunos, né? A questão da disciplina, de você, como a gente vai conseguir aplicar isso daqui na vida? Vamos lá. Você tem que se dedicar, para você aprender, você tem que estudar. Para você aprender essa posição, você vai ter que estudar. Para você ser alguém na vida, você também tem que estudar, né? Você também tem obrigações. A obrigação que você tem de treinar o jiu-jitsu, você também tem obrigação, né, na sua escola. Os meus alunos, todos eles têm que estar frequentando a escola. E todos têm que estar com notas altas. Se tiver nota baixa ou for reprovado, ele é desligado do projeto, né? Então, assim, eu cobro bastante. Tanto é que hoje, um aluno meu já me apresentou até o boletim. Eu falei, os demais também têm que apresentar. Vai vir depois e tal. O pessoal, depois eu vou, mestre, vou apresentar certo. Mas todos eles têm que estar com notas altas. Pode ser um excelente, um exímio lutador, mas se ele não tiver uma boa conduta na escola e fora da escola, ele é desligado. Então, assim, são coisas que eu gosto de transmitir, né, através do exemplo. Porque, quer queira, quer não queira, são jovens que estão sendo transformados em adultos. Então, se a gente consegue, de alguma forma, contribuir para com a família, né, é o que eu tento fazer, né, através do esporte. Eu não sou pai, eu não sou mãe, mas ali eu sou o mestre. Então, dentro do tatame, dentro daquele quadrado ali, eu consigo doutrinar, eu consigo lapidar, eu consigo transmitir um pouco dos ensinamentos que a arte marcial ela tem essa possibilidade, né? Ela tem esse feedback, né? A arte marcial ela não é só uma defesa pessoal, não. Ela ensina muita coisa, né? Filosofia, né? Muita filosofia, tudo. Ela doutrina de fato, né, o jovem. Então é isso que eu faço, Johnny. Que bacana, cara. Parabéns aí pelo projeto. Obrigado. Eu falo até mais sério, né? Quando eu tô falando do jiu-jitsu, é um pouco mais sério. Porque realmente fica. E é interessante. Qual que é a história do... história do Ossi? Como é que é essa resposta? Ossi? Que os alunos respondem você?